Transamérica 929. Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. Sabin Sinai, o plano de saúde dos hospitais Albert Sabin e Monte Sinai. E Reumato Center, centro de referência em reumatologia e terapia assistida. A gente tem acompanhado aí nos últimos dias, nos últimos meses mais precisamente, né, parece que tem aumentado os casos de trombose no Brasil principalmente, né? A gente tem lido matérias, falado sobre isso e hoje nós vamos tratar desse assunto porque, segundo as informações que nós temos, 1 em cada 4 pessoas no mundo morre por condições causadas por trombose. Isso foi divulgado pela Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia. Para falar sobre isso, nós estamos aqui com o especialista, o médico angiologista, uma das referências no ramo em Juiz de Fora, Dr. Márcio Gomide Pinto. Dr. Márcio, bom dia. Primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui no estúdio conosco. Seja muito bem-vindo. Marcelo, obrigado a você pelo convite. Obrigado aos ouvintes da Transamérica. Muito bem, doutor. Eu quero começar de forma bem didática para a gente entender melhor, porque ouve-se falar de trombose. O que é, de fato, uma trombose? Conforme o nome diz, trombose é a formação de um trombo. É um estado que se forma o trombo. Há muita confusão entre trombose arterial e venosa. Eu vou diferenciar isso e dá muito medo. Por exemplo, um infarto é uma trombose arterial na artéria coronária. Tá. O que nós fomos convidados a falar hoje é trombose venosa. Vamos falar de uma trombose arterial do membro inferior. Se acontecer essa trombose e não for tratada, não vai sangue para a perna, vai dar uma gangrena, amputação. Então são duas, tudo é trombose, quer dizer, formação de um coágulo dentro de um vaso. Isso pode acontecer em qualquer parte do corpo? Acontece só onde que tem vaso. Só onde tem, pois é. Onde que tem qualquer vaso? parte que tem vaso. No corpo todo. Então, se der uma trombose arterial no cérebro, um AVC, uma trombose no intestino, isquemia mesentérica. Tá. Então não vão. O convite seu é para falar sobre trombose venosa. Isso. Exatamente. Então é a formação de um trombo que começa nas veias. Normalmente, inicialmente, nas veias da perna. E o trombo é uma coisa interessante, que o trombo é trombogênico. Ele adere um trombo em cima do outro. Toda árvore pequenininha, toda árvore grandona começou pequenininha. Começou com um trombo pequenininho na perna que foi evoluindo e passa a ser um trombo grande. Tá. A trombose interessante é o seguinte, ela tem 2 consequências, a imediata e a tardia. A imediata é esse trombo sair da aderência da parede do vaso e ele muda de nome. Ele passa a chamar êmbolo. Aí ele sai, viaja, vai para o coração, pulmão, embolia pulmonar. Viaja na corrente sanguínea. E aí ele muda de nome, passa a ser chamado de êmbolo, embolia pulmonar. Qual a consequência da embolia pulmonar mais perigosa? Morte súbita. Então essa é a consequência imediata. E a tardia, a trombose lesa as válvulas das veias e é o que a gente vê, aquelas pernas inchadas, varizes, e aquelas feridas, é muito comum a gente ver aquelas feridas na perna, crônica, de difícil tratamento. Essa é uma consequência tardia da trombose venosa, geralmente não tratada. O que causa isso, afinal? Muito interessante. A medicina de hoje é consequência do passado, dos médicos do passado. Tá. Eu acho muito interessante porque, através de observação, por exemplo, Virchow, 1856, já descreveu a tríade de Virchow, que é verdade até hoje. Responder na sua resposta, a sua pergunta. Estase, quer dizer, ficar muito tempo parado. Lesão da parede do vaso, por exemplo, um tiro, uma facada, um chute, uma pancada. E um estado de hipercoagulabilidade do sangue. Então, essa tríade é que faz. Isso tudo. Eu vou falar, por exemplo, da estase. Andar de avião dá trombose. A gente ouve muito. Eu tenho medo de andar de avião, de ter trombose no avião. Né?
Todo mundo tem esse medo. Mas não é andar de avião. Não é o avião que vai causar a trombose? Não, é ficar sentado muito tempo parado. Ah, Eu tinha uma paciente de 26 anos, a mãe dela faleceu, e ela ficou a noite inteira sentada do lado da mãe. Dia seguinte estava com trombose. olha Então só. não é o avião, é ficar parado, sentado muito tempo. É estase. É um dos Sim. fatores da tríade de Bischoff, que é verdade até hoje. Tá. Uma pancada, um jogador de futebol esmaga o endotélio. O endotélio é a parte de dentro do vaso. Trombose. E estados de hipercoagulabilidade. Várias coisas podem causar. E a hereditariedade também tem a ver? Ou não? Olha, tem a ver com varizes. Com varizes, né? Sim. Mas e o problema de varizes pode levar a uma trombose? pode. Não é matemático. Não é, não é Mas preciso. estatisticamente, quem tem varizes, principalmente do tipo de varizes, não aquelas varizinhas pequenas, mas aquelas importantes, ele pode ter duas vezes meio mais chances de ter trombose do que quem não tem varizes. Tá. Mas não é sinônimo. Quem tem varizes vai ter trombose. Eu sei. Pode ter e pode não ter. Pode ter, pode ter. Depende do estilo de vida, por exemplo. Do estilo de vida e do tipo de varizes. E o tipo de varizes. Isso. Mas é prudente que procure o angiologista, procure um médico especialista para que ele saiba ou faça um diagnóstico ou, sei lá, veja a possibilidade, por exemplo, de um dia surgir uma trombose. Sim. Tem caso na minha família, por exemplo, é prudente que eu procure um Correto. especialista. Isso é interessante. Isso é interessante porque, como dentro de uma anamnese, Aham. dentro de uma história, é importante perguntar história familiar. Histórico familiar. Toda família tem uma doencinha. Sempre. Ninguém é 100%, 100%. Então, todo mundo tem um negocinho. Ah, seu pai morreu de quê? Ah, morreu disso. Opa, meu tio também. Aham. Então, a história familiar, ela tem que ser considerada. Tá. Então, faz parte da anamnese de uma consulta. Como diagnosticar uma trombose ou uma possível? Porque ela só é diagnosticada a partir do momento que ela acontece ou é possível prever essa trombose, doutor? Trombose venosa. Então, duas perguntas. Você pode prever. Pode? Pode. Você pode evitar uma trombose. Por exemplo, você falou numa viagem de avião. Beber líquido, andar e uma meia elástica. Você está prevenindo. Uma meia elástica dependendo da sua perna. Então, você está prevenindo. E a segunda pergunta é... Como diagnosticar? o diagnóstico. A maioria das tromboses, você pode fazer o diagnóstico clínico, clinicamente. Tá. A trombose é traiçoeira. Porque ela pode ter desde uma clínica muito exuberante a clínica nenhuma. É mesmo? É mesmo. Esse é o perigo dela. Ela, no início, ela não tem clínica. Ou ela confunde com a dor. O paciente fala, uma dor chatinha na perna. Na perna. Aquela dor, sei lá, entende? Uma dorzinha aqui de vez em quando me incomoda que e tal. não se valoriza, passa batido e vai evoluindo. Ah, não, hoje é sexta-feira, não vou procurar, não vou tomar Semana um que vem eu vou no remedinho. médico. Dou uma dorzinha bobinha e às vezes ele não vai para o médico. Às vezes, segunda-feira, ele vai para a funerária. Pode acontecer isso. Pode acontecer. Pois é. Isso é muito importante ser destacado, porque todos os médicos especialistas que vêm aqui falam a mesma coisa. E, de uma certa forma, você também deixou isso bem claro. Nenhuma dor é normal. Qualquer dor que você estiver sentindo, você tem que procurar o médico. É correto isso? A dor é uma coisa muito boa. A dor é infusível. É o sintoma de que tem algo errado, né? Tem algo errado. Então, o perigo da trombose, aquelas que não doem, que não dão sintomas, essas são as perigosas. Então, está doendo. A natureza, ela nos informa, está doendo, tem alguma coisa errada. Procura, não vá se automedicar, porque, a não ser que você já sabe o seu motivo de dor. Tal. Mas é bom procurar. Trombose é o seguinte, você está na dúvida, erra para mais. Para mais. Erra tratando. Erra tratando. Depois corre atrás para ver se é realmente. Porque tem tratamento e você pode se livrar disso. Mas é claro que sim. Sem problema algum. Sem problema algum. O acadêmico está num posto de saúde lá longe e está com a dúvida que é trombose ou não. Começa a tratar. Dá uma injeção
de um anticoagulante que daqui a 3 minutos está fazendo efeito. Dá tempo de ir num lugar que tem maior recurso para fazer o diagnóstico. E fazer o tratamento e a partir daí ter um acompanhamento. Exato. Pode acontecer de ter novamente trombose, uma pessoa que teve uma vez, ou Quem isso... teve uma trombose é candidato a ter outra. A ter outra. É igual a questão do raio. Ele é mais provável ele cair 2 vezes no mesmo lugar do que não cair, né? Correto. A trombose também tem essa característica. Exato. Doutor, o tratamento então é esse? Medicamentos, cirurgia, o que é indicado nesses casos? Tratamento clínico. A trombose é uma doença inflamatória, inflamatória porque quando o coágulo adere na parede, causa um processo inflamatório. Sei. E o objetivo é que aquele trombo não aumente. Então, o tratamento eminentemente é anticoagulante. Inicia com anticoagulante parenteral, subcutâneo ou IV, e posteriormente anticoagulante via oral. Tá. Existem medicações para comer o trombo, lesar o trombo. Sim. Essa é feita naquelas tromboses muito perigosas, com grande risco de vida. Então, esse é um tratamento não de rotina, é de exceção. Aí é um caso de exceção. Isso. Uma outra pergunta que eu gostaria de lhe fazer, doutor, aproveitando a sua participação aqui, porque essa época de calor intenso, né, e época de verão principalmente, esse período aumentam os riscos de trombose ou de problemas venais, por exemplo, problema nas veias? Não necessariamente. O que acontece, as pessoas, mesmo no inverno, eles esquecem de beber água. Então, o sangue é uma sopa. Tem parte sólida e líquida. Então, se você está com menos parte líquida, favorece a trombose. No calor, mesma coisa. Também hidratação. Então, o clima em si não tem uma relação direta com a trombose venosa. Com arterial, a venosa. Sim. Arterial pode acontecer. Pode, a incidência de infarto é maior no inverno. Pois é, no verão que eu estou dizendo. Mas no verão, não necessariamente. Não necessariamente. Não tem uma relação direta, não. Quem faz atividades físicas diminui o risco de tromboses, tanto venosa quanto arterial, enfim? Sim. Exercício fortalece as veias, diminui o peso, diminui a estase lá na tríade Fischer. Exatamente. Diminui de ficar muito tempo parado. Com certeza. E uma outra pergunta para a gente finalizar, doutor Márcio, que eu gostaria de lhe fazer. Nós estamos aqui com o doutor Márcio Gomide, que é médico angiologista, falando de trombose, principalmente trombose venosa, que foi o convite que eu fiz a ele para vir aqui falar sobre isso, porque são vários tipos. Existe ou passou a existir alguma relação depois da pandemia de Covid com a trombose, com a incidência ou não de trombose, doutor? Sim. O que o Covid eminentemente faz? Uma das coisas. Ele lesa aquela parede interna da veia, o endotélio. Então, episódios muito malucos de trombose em qualquer lugar do corpo. Eu peguei trombose de policial de 28 anos, rapaz jovem de 24 anos, trombose no braço, sem antecedente nenhum. Né? E olha, toda semana tinha. No auge da pandemia, toda semana tinha. Fora as outras consequências. Quem sabe. Então, diagnóstico de Covid, para mim, é sinônimo de anticoagulação. Então, profilática ou terapêutica. Tem a ver, então, né? Tem muito a ver. Doutor Márcio, alguma outra orientação, algo que o senhor acha importante ressaltar, que nós não tenhamos falado, que eu não tenha lhe perguntado? Por favor, fique à vontade. Bom, a gente tem medo de fogo, de enxurrada, de tudo. É para ter medo de trombose mesmo. Tem que ter, né? Tem que se cuidar. Tem que ter medo. Picada de cobra, de aranha, trombose. Se passou pela cabeça, pode ser uma trombose? Procure. Procure o médico. Procure o médico. Não espere para amanhã. Não. Pode ser tarde. Doutor Márcio Gomide Pinto, médico angiologista, eu quero agradecer imensamente sua participação, sua disponibilidade em nos atender. Eu sei que a sua vida é corridíssima, que eu conheço pessoalmente, mas muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Espero que você volte para a gente falar um pouco mais sobre esses assuntos. Ótimo. Eu agradeço muito a presença, o convite
e aos ouvintes da Transamérica e todos aqui participantes da mesa. Agora fiquei muito satisfeito de conhecê-los pessoalmente. Pessoalmente, está sempre ouvindo, né? São... O doutor Márcio é nosso ouvinte assíduo, viu? Ah, é verdade. De vez em quando eu faço algum comentário. Né? De vez em quando eu mando uns recadinhos para mim aqui no WhatsApp. É verdade. Muito obrigado, viu, doutor? Agradeço a todos. Bom dia a você. Bom dia também. Transamérica 944. Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. Sabin Sinai, o plano de saúde dos hospitais Albert Sabin e Monte Sinai. E Reumato Center, centro de referência em reumatologia e terapia assistida.